Fala galera que assiste esse canal, eu sou a Bruna, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos no RJ, viemos gravar a segunda parte do vídeo sobre relações abusivas com a Gabi. Gabi, muito obrigada por nos ter recebido, pela sua disponibilidade em gravar aqui. De fato, eu estou muito feliz. Quero agradecer ao Ateliê Casanó por ter aberto esse espaço pra gente. Eu vou deixar aqui embaixo o site para vocês poderem entrar e dar uma olhada lá no trabalho maravilhoso da artesã Amanda Ferreira, tá bom? Sem mais delongas, vamos pro vídeo. A primeira pergunta que eu faço para você, Gabi, é a seguinte. Quando se fala de relações abusivas, necessariamente o abusado tem que passar por um tratamento psicológico, um acompanhamento psicológico para superar o trauma? Ou é possível superar sozinho? Primeiro eu quero agradecer por estar aqui, por vocês terem vindo para cá, para o Rio de Janeiro, pela oportunidade de a gente estar tendo esse papo de novo. Ficou muito bom e muito grande da última vez, então foi importante, obrigada por terem vindo. A questão do abusador e do abusado é uma dinâmica complicada e perversa. Então, de alguma maneira, é muito difícil para o abusado se perceber numa relação de abuso. Então, muitas vezes, isso é apontado pelo primeiro círculo, né? Assim, às vezes pelos amigos, por alguém da família, por uma pessoa próxima, mas nem sempre, ainda que com esse apontamento, isso é perceptível para a pessoa que está numa relação abusiva. E para os dois, assim, né? Sobretudo para a pessoa que está sofrendo o abuso, que está nesse lugar de submissão, de uma assimetria de poder, recebendo esse controle, recebendo esse direcionamento muito ditador. Isso é uma dinâmica que muitas vezes é de difícil percepção. Exatamente, ela é do inconsciente, assim, né? Então, de alguma maneira, uma terapia, um acompanhamento psicológico, ele se faz necessário para também a pessoa se perceber nesse lugar. Ela está num relacionamento abusivo e a percepção disso já é muito desse caminho andado. Então, acho difícil alguém sair desse lugar sem um acompanhamento profissional de alguma ordem. Então, é importante, assim. E qual que é a metodologia? Assim, quais são os tratamentos que são possíveis para se fazer nesse caso de relações abusivas? É possível tratar ambos, abusador e abusado ao mesmo tempo? Isso é difícil? Não é comum? O que você sugere? Qual que é o mais corriqueiro? O que acontece com mais frequência é o abusado, quando se percebe nessa relação, procurar ajuda, né? Então, e ainda assim, procurando ajuda, sair dessa dinâmica é um outro passo, não é algo automático. Você perceber uma relação abusiva e já está fora dela. Então, existe um processo, porque tem uma dinâmica psicológica que foi, inclusive, às vezes de uma ordem de compensação. A relação abusiva, para ela acontecer, a gente está falando muito mais da relação do que das pessoas. Sim. Então, a relação abusiva, ela é uma relação que demora a ser percebida e depois, quando se percebe, o abusador e o abusado começam num outro processo. Então, o que acontece mais frequentemente é uma pessoa que está, e por causa dos sintomas, então se a pessoa começa a ficar depressiva, a pessoa começa a não ter tantos ganhos com aquela relação, a ter muitas questões. O que acontece é de alguma maneira, a pessoa abusada começa a se perceber nesta relação, começa a perceber e a ter sintomas, né, depressão, pânico, ansiedade, e a não ter ganhos com essa relação, porque existem ganhos secundários com essa relação. De alguma forma ele procura ajuda, por causa dos sintomas, muitas vezes nem é por causa da relação. Por causa dos sintomas, procura ajuda. Então, é muito mais comum alguém que está num lugar de ser o abusado da relação procurar ajuda. Acontece também quando isso é por uma relação familiar, né, de pais, de família, que vem a família desse lugar, denunciando alguém. Então, assim, alguém está sendo o sintoma da família. Alguém está dando problema na escola, alguém está demonstrando essa disfunção na família, alguém está denunciando. Então, a família procura ajuda. Agora, o abusador e o abusado se passarem por um processo juntos é muito incomum. Isso não é o que acontece.
E ter o abusado nesse lugar de procurar ajuda é mais incomum ainda, né? Geralmente ele é denunciado. É muito mais difícil do que o próprio abuso em si, né? Sim, sim, exatamente, exatamente. A gente está falando de algo que é uma dinâmica da relação, né? Assim, tem uma pessoa e uma pessoa que a gente está chamando de abusado e abusador. E não necessariamente o abusador é abusador em todas as relações, porque eu dependo de alguém para ocupar esse lugar do abusado para de alguma forma ter uma relação assim. Né? Então, quando a gente está falando de crianças, isso é uma outra ordem, né? Assim, a gente tem uma outra dinâmica, mas em relações amorosas, em relações até familiares, mas com adolescentes, com jovens e tal, com adultos. Então, não são em todas as relações que as pessoas ocupam esse lugar. Então, a gente está falando sobretudo de uma relação, mas ainda assim o abusador vem muito menos procurar ajuda. Sim. E é mais fácil se desvencilhar de uma relação abusiva amorosa do que de uma familiar ou não? É difícil do mesmo jeito? O que você acha? É difícil do mesmo jeito. Tem uma dinâmica que acontece nas relações amorosas que é problemática para ambos e às vezes imperceptível, mas isso acontece também dentro de uma dinâmica familiar, por exemplo, né? Uma mãe ou um pai que controla um dos filhos ou filho. E isso é muito perceptível numa relação familiar, por exemplo, né? Você vê um casal que tem 2 filhos. Nem sempre os dois vão ocupar esse lugar de serem abusados, né? Então, assim, o pai que impõe muita vontade no sentido assim, a carreira que você vai seguir é essa, ou você não pode ter esse determinado relacionamento. Nem sempre essa dinâmica se dá com os 2 filhos, isso vai acontecer com um. Então, assim, na questão LGBT, por exemplo, LGBTI+, não necessariamente os 2 filhos são LGBTI+. Sim, sim. E aí, às vezes, uma questão que é relacionada à abusividade em virtude da orientação sexual ou da questão de gênero é mais evidente em relação a um filho ou outro, porque há um preconceito maior em relação àquela família em relação à questão da orientação e da questão de gênero, provavelmente dito. Sim, e às vezes isso é colocado como uma questão para aquela família, né? Então é uma questão para a família e esse filho ocupa o lugar de abusado porque ele vai ter uma série de chantagens, uma série de problemas, uma série de rompimentos naquela família, justamente por causa dessa questão, né? Por uma sexualidade que está saindo de uma normativa da heterossexualidade, que é o geralmente socialmente aceito. Então, quando tem uma dupla comunicação também quando a gente fala de relações abusivas, né? Eu estou de alguma forma te demonstrando amor com palavras, mas a ação ela é perversa, ela é da interrupção da vontade do outro. Exatamente, te diz o contrário. Então, tipo assim, eu tô te amando com as palavras, eu cuido de determinadas coisas, mas eu tô te privando de vontade, da sua liberdade de outra forma. Então, essa é uma dinâmica psicológica, emocional, muito, muito complicada e muito emaranhada. Então, isso quando acontece na família, por exemplo, isso é de um rompimento muito grande, porque vem tudo no mesmo pacote, né? Assim, e geralmente fazer essa costura de saber que, tipo, a minha mãe ou o meu pai me amam, mas isso aqui não pode acontecer mais, se vê nesse lugar de eu sou sujeito, eu preciso ter vontade, eu preciso desejar, eu preciso fazer o que eu quero fazer da vida, da profissão, do relacionamento amoroso. Fazer essa costura é muito complicado, descosturar isso na verdade, né? É uma microcirurgia. Então a sensação geralmente para a pessoa que está sendo abusada é como se ela tivesse que tem um lugar que ela aprendeu de receber o amor também, está sendo totalmente jogada fora. Então, é uma desconstrução completa, né? Exatamente. De raízes, de histórias, enfim, da construção do ser humano. Enquanto, imagino, por exemplo, que em relação à desconstrução da família, você perde todo o seu chão, né? A sua formação de vida, a sua visão de vida. Realmente é a parte mais difícil, identificar o problema e conseguir sair do problema. Identificar que existe uma relação abusiva e criar mecanismos para poder sair dessa relação abusiva. No caso jurídico, existem uma série de mecanismos que a gente pode adotar para cessar essa relação abusiva, seja ela familiar, seja ela amorosa. E aí vale a pena consultar um advogado
para saber qual é a mais adequada para o seu caso concreto, para a circunstância que você vive, para a gravidade das circunstâncias em que você vive, né? Porque existem meios diferentes e gravidades distintas da realidade da abusividade. No caso da psicologia, é possível, como que a gente identifica que eu estou vivendo uma relação abusiva? Existe alguma fórmula mestre ou alguma coisa mais simples para eu conseguir enxergar essa situação? Estou surgindo aqui uma coisa de dizer como não vai ser esse caminho. Não vai ser por um caminho de se sentir numa relação abusiva. Tipo assim, estou sentindo que eu estou numa relação abusiva, mas talvez identificar alguns comportamentos seus ou da pessoa, né, seja ela o seu chefe, seja ela sua mãe ou seu pai, seja ela um irmão, um amigo, uma relação amorosa. Então, o caminho que geralmente não acontece é de você estar na relação e se perceber do nada, assim, como se fosse um sentimento, que não é dessa ordem. Mas assim, sobretudo, talvez um caminho sou um sujeito desejante, eu sou uma pessoa que quer coisas, eu desejo estar em lugares, desejo estar com determinadas pessoas, eu tenho vontades e essa vontade sempre é interpelada, interrompida por esse alguém. E de uma forma muito assim, opinião, as conversas, elas sempre tendem para um lado que não é aquilo que é geralmente a minha vontade, e não é de uma ordem de conversa, de trocar opinião, eu sempre estou errada, sempre no final das contas a gente não faz o que eu gostaria de fazer, de alguma maneira a situação vira contra mim, sempre contra mim, eu quero determinadas coisas, isso nunca é colocado na relação, isso não é discutido na relação, não é mais do que ter gostos diferentes ou vontades diferentes. Então, se acontece isso de uma forma persistente, recorrente, de alguma forma isso pode sinalizar que está acontecendo uma relação abusiva. Se o seu desejo, a sua vontade, o que você gosta, o que você quer, está sempre encontrando uma barreira em nome da relação, em nome do outro, em nome da vontade do outro e a sua vontade não tem um equilíbrio. Isso pode sinalizar uma relação abusiva de alguma forma. Se você quer manter aquela relação, então procura uma ajuda profissional para saber como você consegue equacionar aquela abusividade. Mas, do contrário, se você não quer manter aquela relação, identifique e parte para a próxima. Seja uma relação amorosa, um próximo trabalho, enfim. Talvez seja uma questão mais pragmática, mas que faça cessar aquela abusividade momentânea. Sim, o que eu vejo acontecer com mais frequência é que relações abusivas só são percebidas quando a relação já está muito crítica, num momento muito crítico, e aí fica muito complicado restaurar essa relação. Ou nós não estamos falando aqui, por exemplo, de um abuso sexual, que aí eu nunca vi uma restauração de uma relação que tenha tido esse tipo de abuso. Mas acontece da pessoa se perceber que isso também é de um lugar, às vezes não perceptível para o abusador. Então, isso acontece a dinâmica ser mudada. É mais difícil. O que acontece tipo a pessoa procurar ajuda, sair dessa relação e não se colocar nessa posição de ser abusado em outras relações. Porque é comum, inclusive, a pessoa que é abusada no trabalho, tem geralmente relações abusivas no trabalho, tem relações abusivas e é o abusado nas relações amorosas, ou então um ciclo de relações amorosas onde ela é sempre a pessoa abusada, ela sempre está se submetendo à vontade do outro, ao que o outro está dizendo, sempre e aí no pormenor até num lugar de mais gravidade do casal ou da família, né? Então isso pode ser um ciclo. Então mesmo que ela não esteja mais nessa relação, isso é importante para a pessoa. Sim. Porque como é uma dinâmica da relação, é muito importante que na outra relação ela não ocupe este lugar. Não seja a famosa mulher de malandro. A expressão casa bem nessa situação. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, Gabi. Levando em consideração a sua experiência profissional, você atende pessoas LGBTI+, e não LGBTI+. Às vezes eu tenho a impressão de que a comunidade, de modo geral, vivencia em algum dado da vida alguma relação abusiva. A minha pergunta para você é mais comum essa abusividade nas relações LGBTI+, ou pessoas não LGBTI+, sofrem da mesma circunstância? É comum para todo mundo
ou é uma característica mais específica da comunidade? Das relações que envolvem a comunidade? Na minha percepção, é comum a qualquer orientação sexual, né? Então, tipo, pessoas heterossexuais, bissexuais, homossexuais, transexuais, elas têm uma possibilidade de viver uma relação abusiva. E como a gente está falando de várias esferas, né? Assim, então, relacionamentos amorosos, familiares, de trabalho, de amigos e tal, isso é possível para qualquer um de nós. Agora, a minha forma de trabalho, o que eu percebo trabalhando com as pessoas, com pessoas LGBT e mais, é de alguma maneira que essa relação ela foi vivida em algum momento escondido. Ela foi vivida de uma forma onde só existia um e para outro, ou para uma e para outra, a relação. Então, assim, quem geralmente denuncia o abuso são as pessoas, né? Um amigo que de alguma forma vai chegar e dizer: tem uma coisa errada acontecendo aí, tem uma treta aí no meio. E quando a relação é muito vivida a quatro paredes, assim, ninguém está sabendo, a relação precisa ser escondida, ninguém você não pode compartilhar aquela relação com ninguém, a dinâmica da relação, se tem algo abusivo ali, ela não é revelada, ela não é apontada, ela não é vista às vezes. Então, a maior parte das pessoas que eu recebo LGBTs, elas tiveram em algum momento da vida ou estão vivendo relações abusivas. Então, fico curiosa se isso é uma dinâmica das relações LGBTs, aparece nas relações hétero também, normalmente, mas se por esse atravessamento, e eu trabalho mais no Rio de Janeiro, mais em Minas Gerais, e a gente tem uma camada de uma questão religiosa que é maior, né? Talvez se fosse um outro lugar não teria isso, mas tem uma camada da questão religiosa, então isso para a maior parte das pessoas, inclusive da minha rede social, isso foi comum um dia, viver uma relação que tem muito da dinâmica só da relação, então fica as duas ou os dois muito voltado para a relação, e aí isso é um ingrediente fácil para acontecer uma relação abusiva e isso não ser percebido, porque a relação fica muito fechada em si mesma, né? Não tem ninguém apontando, você não respira outros ares, assim, e não tem ninguém participando da relação, tipo um amigo que fala assim: filho, tem uma coisa errada aí, como assim? Sempre é isso, sempre é o que o outro quer, sempre. Então, da minha experiência, tanto de amigos quanto das pessoas que eu atendo, isso já fez parte ou faz da vida das pessoas LGBTs. É interessante, por exemplo, que a gente já recebeu relatos de pessoas que, em virtude da, entre aspas, clandestinidade da relação LGBTI+, o próprio parceiro traz essa questão das ameaças no sentido de tirar a pessoa do armário, de tornar pública a relação, se alguma coisa desanda no meio do caminho. E a pessoa se submete a essa relação por medo de sair do armário, por medo da sua relação se tornar um pouco mais pública, e da família descobrir, dos demais amigos descobrir. É preciso ficar atento a isso, é preciso identificar desde cedo se você está numa relação abusiva, para que você procure ajuda e consiga superar ou restaurar a relação, ou superar e partir para a próxima. Galera, se vocês ainda tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente vai responder. Gabi, você me ajuda a responder? Super, estou à disposição. Ai, que ótimo. E agora quero te agradecer primeiro, não tem agora. Eu quero te agradecer de novo por ter aberto espaço, por ter cedido, né, essa entrevista para a gente construir essa pauta em conjunto, que eu acho que é de grande valia para a comunidade de um modo geral. E pedido clássico agora, nos sigam nas outras mídias sociais, segue esse canal, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos e não perder nada, curta, compartilha com todo mundo, porque quanto mais gente souber da possibilidade da existência de relações abusivas. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Beijo!